Bem-vinda, bem-vindo a Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. E se o que você vai ouvir aqui fizer sentido para você, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Nossa jornada é sempre mais leve quando temos companhia. Então, pega a sua xícara, eu estou te esperando aqui com o meu café. Se você já assistiu a série Heartstopper, esse episódio é um prato cheio de reflexões. E, se você é do time dos que ainda não assistiram, esse episódio vai, no mínimo, te despertar a curiosidade. Inclusive, eu recomendo que você assista depois de ouvir esse episódio. Para quem não conhece, Heartstopper é uma série que atingiu o top 10 da Netflix em 54 países e ganhou muita popularidade de público e de crítica. Essa série tem sido muito elogiada tanto pelas atuações como pela abordagem de temas como adolescência, identidade de gênero, de um jeito muito leve, muito honesto. Essa série é uma adaptação de uma história em quadrinhos que já era sucesso antes e aí virou um dos maiores sucessos da Netflix ali entre 2022 e 2023. Se você já assistiu a série, talvez você, como eu, tenha se emocionado com a doçura da história, talvez você tenha se visto em algum personagem, ou lembrado de alguém que passou pela sua vida, talvez você tenha sentido vontade de cuidar melhor de você mesmo. E não importa se você está na escola, está fazendo faculdade, se você já tem 30 anos de carreira. Heartstopper é sobre algo que atravessa todas as idades. É sobre crescer. E crescer não é só envelhecer. Crescer também é desenvolver inteligência emocional. Nesse episódio eu quero conversar com você sobre como os desafios emocionais desses personagens da série refletem diretamente os desafios que a gente vive no trabalho. Que desafios? As inseguranças, a vontade de agradar a todo mundo, o medo de se posicionar, as relações difíceis com líderes ou com colegas, as dúvidas sobre os nossos limites e também sobre as nossas conquistas no trabalho. Quando a gente consegue dizer não, quando a gente faz algo com coragem, quando a gente encontra alguém que apoia a gente, né? E aí a gente sente que pode finalmente respirar mais leve. Bora? Um dos pontos mais interessantes dessa série é que ela mostra como a emoção tem um papel direto nas nossas decisões. O primeiro exemplo é o Charlie. O Charlie, por exemplo, é um garoto inteligente, gentil, sensível, e ele vive sob o peso de ter sido alvo de bullying. E isso faz com que ele esteja sempre em alerta, sabe? Sempre tentando se proteger de possíveis rejeições. E aí? Isso te soa familiar? Muitas vezes no trabalho a gente também carrega as marcas das experiências difíceis, né? Aquele chefe autoritário do passado, aquele erro que virou motivo de piada, aquela crítica que foi feita em público.
E a inteligência emocional ajuda a gente a identificar esses registros internos que continuam influenciando as nossas decisões, mesmo quando o ambiente já mudou. E aí a primeira habilidade que entra aqui é o autoconhecimento emocional, né? É perceber, ok, eu estou evitando essa reunião porque eu tenho medo de ser criticado, eu estou dizendo sim para tudo porque eu tenho medo de desagradar, eu estou me calando aqui porque eu acho que se eu falar não vão me levar a sério. Só que assim como o Charlie aprende aos poucos a se ouvir, a se posicionar, a gente também pode aprender. Porque crescer emocionalmente é justamente sair do piloto automático e começar a perceber de onde vêm as nossas reações. O segundo exemplo é o Nick. O Nick é outro personagem central da história e o processo dele é o da descoberta. Ele sente alguma coisa diferente, não sabe exatamente o que é e vai tentando entender o que ele sente pelo Charlie. E aí, durante boa parte da série, o Nick vive em conflito. Ele se sente dividido entre aquilo que esperam dele e o que ele sente, entre o que os amigos vão pensar, né, e o que faz ele se sentir feliz. E se você reparou, esse dilema aí está presente o tempo todo no mundo corporativo. Quantas pessoas fazem algo só para manter uma imagem profissional? Quantas estão num cargo que já nem combina com elas, né? Mas elas continuam ali por medo de julgamento? Quantas pessoas escondem as ideias, as emoções, as preferências, até os talentos, só para caber num molde, né? No molde da função ou da empresa? A jornada do Nick é uma aula sobre aceitação emocional, porque ele vai entendendo aos poucos que ele não precisa negar o que ele sente, né? Que ele não precisa ser menos para ser aceito. Ele pode construir relações verdadeiras, mesmo correndo o risco dele ser vulnerável. E no nosso trabalho? É a mesma lógica. Se você quer ter relações autênticas, você precisa ter a coragem de ser autêntico, autêntica. Inteligência emocional não é sobre você saber controlar tudo, é sobre você saber dar nome para o que sente, entender o que isso significa e agir com base nisso, mesmo que você sinta medo. E olha que importante isso, agir apesar do medo. O Nick é um personagem que mostra com muita sensibilidade ali como a gente pode avançar mesmo sem ter todas as respostas. E isso é o que mais acontece quando a gente está crescendo profissionalmente. O terceiro exemplo que eu trago aqui é o Tal. O Tal é o típico personagem que tenta manter tudo do jeito que tá. Conhece alguém assim? Ele tem medo de perder os amigos, ele se ressente, né, quando as coisas mudam e muitas vezes ele reage ali de forma ríspida, defensiva, até agressiva, só que no fundo o que ele sente é medo. Medo de ser deixado de lado, medo que as coisas não sejam mais como eram antes. E aí essa postura também aparece no nosso trabalho. E não é só entre os líderes. Às vezes, quem mais resiste às mudanças é aquele colega que se sente inseguro, que tenta manter o controle a qualquer custo, é aquela pessoa que critica qualquer novidade, que se fecha para os feedbacks, que prefere repetir as tarefas antigas do que aprender alguma coisa nova. Aqui a inteligência emocional entra como uma força na nossa autorregulação emocional. Quando você desenvolve essa capacidade, você passa a reconhecer os gatilhos que te deixam ou ansioso ou na defensiva
e você começa a aprender a escolher respostas melhores. O Tao ensina que, mesmo quando a gente está com medo, a gente pode escolher não afastar as pessoas. Que a gente pode lidar com a mudança sem perder quem nós somos. E isso é essencial no mundo do trabalho de hoje, porque tudo muda o tempo todo, né? Então, quem cresce é quem consegue se adaptar sem perder a essência. O quarto exemplo é a Ellie. A Ellie, na minha opinião, é um dos personagens mais inspiradores da série. A trajetória dela é sobre pertencimento, sobre identidade, sobre autoafirmação. Ela muda de escola, ela precisa fazer novos amigos, ela precisa lidar com os olhares curiosos, né? Precisa construir um espaço onde ela possa ser ela mesma, mas ela faz isso com leveza, com criatividade, com beleza. E aí, pensou? Quantas pessoas no trabalho também estão tentando encontrar esse espaço? Pessoas que vêm de contextos diferentes, pessoas que pensam diferente, pessoas que criam de modo diferente e que às vezes precisam provar o tempo todo que elas são competentes, que elas são capazes, que elas são merecedoras. A Ellie mostra pra gente a importância de alguém se afirmar sem perder a delicadeza, a importância de ocupar os espaços com coragem, com autenticidade. No ambiente de trabalho, isso significa a gente se posicionar com firmeza, mas sem agressividade. Significa buscar respeito, mas também dar respeito. Significa, sobretudo, a gente acreditar no próprio valor. E desenvolver essa confiança emocional leva tempo. E aí a base está na clareza sobre quem nós somos, o que nós queremos e quais valores sustentam as nossas escolhas. Em vários momentos da série, a gente consegue ver como os relacionamentos interferem no bem-estar dos personagens. Então, o Nick se sente melhor quando ele está com o Charlie. O Charlie se sente mais forte quando ele está com a Ellie. O Tal se sente protegido pelos amigos, mas ele também se sente ameaçado quando ele percebe que as coisas estão mudando. Esse movimento é natural. Os nossos relacionamentos, eles têm o poder de fortalecer a gente ou de limitar. No trabalho, isso aparece o tempo todo. Times que se apoiam, né, geram mais engajamento, mais inovação, mais bem-estar. Só que ambientes tóxicos drenam a energia, sufocam os talentos, adoecem as pessoas. E a inteligência emocional ajuda justamente você a desenvolver empatia, a desenvolver essas habilidades sociais, né? E essas são duas chaves essenciais para você criar relações mais saudáveis no seu trabalho. E isso passa por saber ouvir, por saber dar espaço, por saber respeitar diferenças e também passa por saber pedir ajuda, saber estabelecer limites, saber construir confiança. Em vários momentos da série, os personagens enfrentam situações difíceis, né? Bullying, fofoca, exclusão, pressão, e em muitos casos a gente consegue ver o crescimento emocional de cada um deles através dessa capacidade, do personagem se posicionar, né? É dizer, isso me machuca. É dizer, eu não gostei. É dizer, eu quero. É dizer, eu sou assim. No ambiente de trabalho, é muito comum que as pessoas deixem de se posicionar por medo de conflito, medo de serem mal interpretadas, por não saberem como dizer o que elas sentem. Só que esse silêncio constante pode virar uma coisa chamada
ressentimento. E aí, com o tempo, isso vai afetar não só a sua performance, como a sua saúde emocional. Então, desenvolver a inteligência emocional também significa fortalecer a sua automotivação. E automotivação é aquela força interna que vai permitir que você haja com base no que é importante para você, mesmo quando não é fácil. É você dizer: isso é importante para mim, e agir de acordo com isso. É essa força que sustenta o crescimento de qualquer carreira. Na minha opinião, a beleza da Heartstopper está justamente na forma como ela trata o crescimento emocional como parte do amadurecimento. E por que eu estou aqui fazendo uma relação dessa série com o trabalho? Porque o trabalho na vida adulta é um dos principais cenários onde esse amadurecimento acontece. Não adianta você acumular diploma, certificado, habilidades técnicas se você não consegue lidar com críticas, se você não consegue dar feedback, se você não consegue acolher as suas próprias emoções, se você não consegue respeitar as emoções dos outros. Inteligência emocional não é um extra. Inteligência emocional é um diferencial real e cada vez mais é uma necessidade básica para quem quer crescer e crescer assim de forma sustentável, sem se perder no meio do caminho. Então, o que a gente pode levar da série para o nosso dia a dia no trabalho? Vamos lá. 1. Presta atenção nos seus gatilhos emocionais. O que é isso? O que te deixa tenso? O que te deixa inseguro? O que te deixa reativo, reativa? 2. Dá nome para o que você sente antes de você tentar resolver as situações. 3. Observa os padrões das suas reações e aí escolhe respostas mais conscientes. 4. Cultiva relações que te fortalecem e aí se afasta daqueles padrões que te adoecem. 5. Cria espaço de acolhimento no seu time, mesmo que esses espaços sejam pequenos. 6. Aprende a se posicionar com clareza, com respeito. E 7, talvez o mais importante, aceita que o crescimento é um processo. Que assim como esses personagens da série, você também está aprendendo. Se você gostou da série, talvez agora você consiga ver ela também com esse outro olhar. E se você ainda não assistiu, eu te deixo essa sugestão. Assista. Não só para ver uma história bonita, mas para você refletir sobre você mesmo. Porque cada um de nós carrega uma história. E desenvolver inteligência emocional é, lá no fundo, uma forma de cuidar bem dessa história. Se eu te ajudei a refletir sobre algum ponto importante ou se esse episódio aqui levantou alguma questão, me escreve. Me manda um e-mail no levi.jr@gmail.com ou me manda um direct lá no Instagram, @levilourenço. Eu vou adorar receber a sua mensagem. Um abraço e até a próxima.